Olá, estamos iniciando mais um Painel Regional, o seu tradicional programa de debates, sempre aqui pela Santa Cecília TV, ao vivo, 13 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira. Você assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, e pode rever o programa à noite, é reprisado às 20 horas. Depois, o programa fica disponibilizado no YouTube e você rever a qualquer momento, na sua totalidade ou nos trechos que achar mais importantes. Porque aqui tem informação, opinião e comentário com conteúdo, sempre com a presença de convidados especiais, comentaristas que levam a você a opinião abalizada. Como hoje aqui presente o doutor Paulo de Jesus, advogado, professor de Direito Penal e Processo Penal, aqui à minha esquerda. Ali na ponta, o também professor Cristiano Silva, o nosso repórter cidadão aqui do Painel Regional. E à minha direita, o jornalista, o colega jornalista Marcos Santana. Lá na ponta, a Vitória Aparecida, que daqui a pouquinho fala para você, telespectador, para você, internauta, como interagir com o painel regional, como participar, mandando sua opinião, sua crítica, sua opinião. Aqui você também é integrante desta bancada. Temos também os jornais parceiros, como o Diário do Litoral, que hoje tem como manchete: Hospital dos Estivadores abre seleção de pessoal no dia 20. Daqui eu passo uma edição do Dr. Paulo de Jesus e peço que repasse ali para o Cristiano Silva e uma aqui para o Marcos Santana. Jornal parceiro também, a Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo do Diário do Litoral. Manchete: Operação Lava Jato denuncia Lula no caso Triplex. Passo aqui as edições para o doutor Paulo, o Cristiano e o Marcos Santana. Outro jornal parceiro, o Jornal da Orla, jornal bissemanal, traz aqui como manchete: mais ondas por aí, falando da ressaca que está atingindo hoje, não tão intensamente, mas a região ali da Orla, da Ponta da Praia. Segue aqui as edições para os nossos convidados. E a gente já começa aqui cumprimentando, mas antes deixa eu também anunciar aqui o lançamento do livro. O lançamento do livro do colega advogado Écio Lescrec vai ser amanhã na Pinacoteca de Santos, às 19 horas, o Revoar das Borboletas. Aqui mais um livro do Dr. Écio Lescrec, O Revoar das Borboletas. Lançamento amanhã, lá na Pinacoteca, ali na Praia do Boqueirão, 19 horas. Então, a gente já vai cumprimentando aqui os nossos convidados de hoje. Paulo de Jesus debutando aqui no programa. Boa tarde. Paulo, que é uma das novas geração dos penalistas aqui da cidade de Santos, da região, tem uma forte atuação, lecionando aí direito penal, processo penal. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Heraldo. Agradeço a oportunidade. Aproveitando o ensejo, cumprimento o Cristiano Silva, membro da mesa, Marcos Santana e a jornalista Vitória Aparecida. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês discutindo as notícias do dia. Muito obrigado. Muito bem. E ali o Cristiano, nosso repórter cidadão. Tudo bom, Cristiano? Tudo bom, Heraldo? Boa tarde. Mais uma vez, parabéns pela condução do painel regional. Boa tarde ao professor conceituado de Direito Penal, Paulo de Jesus, ao nosso jornalista Marcos Santana, a nossa jornalista Vitória Aparecida, a toda a equipe da Santa Cecília TV e, em especial, a diretora Márcia Falcão, que assumiu a Escola Francisco Paiva de Figueiredo lá no Guarujá e vem fazendo um belo trabalho de inovação, aproximando os alunos e os pais do ambiente escolar. Então, boa tarde para todos vocês. Muito bem. Santana, tudo bom, Santana? Tudo bem, sempre repetindo aqui nesta semana, né, Santana? Isso, eu agradeço. Sempre um prazer, um privilégio participar do painel regional, buscando dar uma contribuição para o debate dos temas importantes da nossa cidade, da nossa região, como, por exemplo, a ocorrência das ressacas. E aproveitando que estamos numa campanha eleitoral, chamar esse assunto para a pauta e chamar, mais do que isso, chamar a CODESP, a Autoridade Portuária do Porto de Santos, a responsabilidade, porque fizemos uma matéria no Jornal da Hora, acho que questão de 3 semanas atrás, justamente sobre esse fenômeno, que é um fenômeno não tão natural assim,
porque vários especialistas indicaram como a gota d'água, literalmente, para o alcance dessas ressacas, a dragagem do canal do estuário, que aumentou drasticamente a profundidade do canal, e isso daí acabou aumentando os efeitos causados pela ressaca, principalmente ali na ponta da praia. Então a Codesp ela tem que ser chamada à responsabilidade, a Codesp e o IBAMA também, porque o IBAMA ele deu autorização, a licença ambiental para a Codesp retirar, acho que são 3 milhões de sedimentos apenas em um ano ali do canal do estuário. Essa retirada fez a grande diferença aí, por isso que a população está sentindo os efeitos ali na ponta da praia. Claro, interfere na movimentação das marés. É lógico, tem que chamar, realmente a Codesp tem que participar, não pode ficar isenta dessa discussão. Vitória Aparecida, tudo bom, Vitória? Tudo bem, Heraldo? Boa tarde a você, a todos os aqui presentes e ao nosso telespectador que pode participar aqui do programa pela página do Facebook Painel Regional ou pelos telefones 3223-1120 ou 3223-7676. Muito bem. General da propinocracia. O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e outras 5 pessoas. Segundo o Ministério Público Federal, Lula teria recebido 3,7 milhões em propinas e foi denunciado por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Cabe agora ao juiz Sérgio Moro acolher ou não a denúncia, né? E o Ministério Público também pede o confisco de 87 milhões. Vou começar aqui pelo Santana. Me parece que era já aguardado essa denúncia contra o Lula, né? Parece que é um script mais ou menos ensaiado. Primeiro o impeachment da Dilma, depois a cassação do Cunha e agora a denúncia contra o Lula. Olha, Heraldo, e quem nos acompanha, eu acho que precisa ter muita serenidade num momento desse aí e evitar e separar muito bem o que é torcida e o que são fatos, o que são provas. Porque, na verdade, muita gente quer ver o Lula na cadeia, né? Eu também não morro de amores por ele, mas eu acho que a gente tem que respeitar a legalidade e respeitar os processos legais. E no caso aqui, ontem, o que os promotores da Lava Jato fizeram foi uma grande pirotecnia, no meu entendimento. Não apresentaram nenhuma uma prova nova, consistente, nenhuma prova definitiva. Fizeram como se fosse uma revisão de tudo que já foi dito na Lava Jato e apresentaram um PowerPoint ali que acabou virando chacota na internet, né? E uma coisa que muito me preocupa foi uma declaração do promotor que conduz os trabalhos, né? Ele não tem provas, mas tem convicção. A partir do momento que ele fala que ele acha, que parece que o poder divino ou ungiu de ter a soberania sobre o que acontece na vida dos mortais, isso aí abre um precedente muito perigoso, porque a partir do momento que a gente legitima que um promotor queira condenar alguém sem provas concretas, materiais, a gente acaba legitimando o guarda da esquina ali a aplicar uma penalidade na gente ou levar a gente para a cadeia simplesmente pelo fato de não ter ido com a nossa cara. Então, eu acho muito prematuro, por enquanto, entrar nessa onda aí, né, de torcida. Eu sei que muita gente está torcendo aí porque o Lula vá para a cadeia, né? Eu acho que o Lula não vale um pão com ovo também. Eu acho que ele tem uma série de coisas que ele realmente precisa explicar com relação às palestras que ele deu, palestras com cachê milionário, a questão da armazenagem do acervo de presentes que ele recebeu depois que ele deixou a presidência da República, né? A própria questão do triplex, né? Mas acho que ainda assim precisa ter muita cautela. E outra coisa que até fortalece essa minha tese é que o promotor juntou a imprensa, fez uma grande pirotecnia, no meu entendimento. Ele indiciou, ofereceu uma denúncia por corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, colocou o Lula como centro do comando de tudo ali, como é que ele chamou de cleptocracia, alguma coisa... Propinocracia. Propinocracia. Só que, curiosamente, ele não ofereceu denúncia como organização criminosa. Afinal, se ele é o chefe da quadrilha, então ele queria formalizar essa denúncia como organização criminosa. Então, eu acho que tem muita torcida aí, e isso abre um precedente muito perigoso. Então, eu acho melhor que... Eu defendo que a Lava Jato ela avance nos trabalhos, que seja um avanço suprapartidário, porque sabemos que vários outros políticos ligados a diversas outras legendas partidárias estão envolvidas, que não seja uma investigação seletiva, mas que dê essa resposta à sociedade baseada em provas materiais e não apenas em torcida. Muito bem. O doutor Paulo, o coordenador lá da Lava Jato, o procurador da República, Delton Dallagnol,
diz que o Lula é o, aspas, né, comandante máximo dos crimes de corrupção na Petrobras. Né? E acrescenta ainda que Lula era o grande general que comandou a realização e a prática dos crimes, o que coordenava o funcionamento. E se quisesse a paralisação? Você acha que está bem fundamentada essa denúncia ou realmente abre muitos flancos aí, deixam muitas brechas? Pelas informações que nós temos, acompanhamos pela mídia e daí por diante, o Ministério Público ele tem o dever de trazer as provas necessárias para que a ação penal seja recebida pelo Dr. Sérgio Moro ou por qual juiz fosse que julgasse o caso. Então, a partir do momento que nós não trabalhamos com provas e o próprio procurador afirma que ele trabalha com convicção e não com provas, é uma ação penal já nascendo dentro de uma condição negativa. Mas, em razão dessa situação política que nós vivemos no Brasil, infelizmente, basta o oferecimento da denúncia para essa sensação de condenado. Faço coro às palavras do Marcos Santana, no sentido de que eu não sou um defensor do Lula em nenhum momento, mas a partir do momento que se oferece a denúncia da forma em que foi oferecida e com a cobertura midiática, com toda essa atenção que foi dada, não resta alternativa a não ser a sociedade imaginar que de fato está mais do que provado que o ex-presidente Lula cometeu os crimes ali imputados. E nós só vamos saber isso efetivamente após o recebimento da denúncia, após a ampla defesa e o contraditório serem respeitados, o processo transcorrer dentro de uma normalidade, para aí sim nós apresentarmos uma sentença e essa sensação de culpabilidade ser concretizada numa decisão judicial. Tudo não passa, concluindo, de uma situação absolutamente midiática e de uma apresentação sem fundamentos. Foi o que nos foi apresentado até agora. Muito bem. Cristiano, propinocracia. 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 É realmente uma somatória de desejos, na verdade, de situações que chamuscam, na verdade, né, a figura do Lula, que foi presidente aí durante 8 anos, depois emplacou a Dilma, no segundo governo dela não deu certo, quer dizer, a sociedade, de certa forma, cansou ou teria despertado, né, para situações que eram, na verdade, fictícias, né, vamos dizer assim, do ponto de vista político. Heraldo, eu observo, primeiro parabenizo os procuradores pela coragem. Você denunciar pessoas tão influentes, seja economicamente, porque nós estamos falando de bilhões, seja a influência política, porque até 20 dias atrás o PT comandava o país, ou seja pela questão social, porque envolve um partido político, onde envolve militantes, torcida e pessoas que são apaixonadas pelo PT. Então, fica aqui meus parabéns aos procuradores pela coragem, pelo preparo de ter apresentado, como foi apresentado, invocando, primeiramente, o princípio que eu mais admiro no direito, que é o da publicidade, trazer a sociedade para junto do problema e falar agora o problema também é social. E como o doutor falou, eu acho que essas pessoas já foram condenadas moralmente pela sociedade. A sociedade brasileira está pagando esse prejuízo quando nós vamos nos hospitais, quando nós vamos nas escolas, quando nós andamos nas ruas, quando nós vamos ao supermercado. E como você falou, né, a propina ela não pode ser uma referência, muito menos uma exceção. Então eu acredito que o Brasil ele vai mudar agora nas eleições de 2 de outubro, né? As pessoas que vão às urnas vão começar a pensar de maneira diferente. Eu observei que muitos do partido do PT já saíram do PT. Então, se eu acredito numa bandeira, se eu acredito numa ideologia, eu permaneço nela. Dos 35 partidos que o Brasil possui, eu acredito que quase todos, ou até todos, preguem o bem. Mas as pessoas que circulam pelos partidos é que muitas vezes, pela falta de caráter, de moral, utilizam o partido para fazer o mal. E os procuradores demonstraram o mensalão, foram lá no mensalão com o Roberto Jefferson, quando ele fez a primeira denúncia à Folha, divulgando toda essa propina que já começava no Congresso Nacional. E depois o Jair Dirceu foi condenado, saiu e mesmo assim continuou a maracutaia, continuou o pagamento de propina, a venda de mais de 18 mil cargos públicos, né, em troca de benefícios, de dinheiro, ou seja, uma grande máfia. Fez até eu recordar de Al Capone. Vocês recordam de Al Capone, que tinha bordéis, tinha bancas de jogos de azar,
comandava o crime organizado, mas não foi por isso que ele foi preso, porque não se tinha provas. Ele foi preso pela falta de pagamento de impostos, de quase 200 mil impostos. Então, o que eu acredito que os promotores fizeram foi justamente colocar para a sociedade que há indícios que cometeu crime, porém as provas foram apagadas, não foram produzidas, foram tão bem escondidas, até porque a gente está falando do alto escalão do governo. Então, eu vejo fechando-se um elo, porém aparecendo só a ponta de um iceberg. E eu acredito que ainda muita coisa vai aparecer e muita gente vai cair. Mas, Cristiano, com essa... Para encerrar esse bloco... Essa sua fala aí, na verdade, reforça toda a argumentação minha e do doutor aqui, de que é preciso haver prova, não precisa haver convicção. Né? Você é insuficiente você não ir com a cara do sujeito, não compartilhar das ideias do partido, para você condená-lo. Né? O que você está fazendo é justamente isso daí, você está condenando, apenas na sua convicção, na sua crença, quando na verdade o Estado de Direito se estabelece, se fortalece com provas materiais. Por isso, Marcos, que eu não acredito que o Lula agora, por exemplo, seja preso. Agora, mas por exemplo, que a condenação dele perante a sociedade já foi decretada. Você cumprimenta os promotores por essa ação que atinge mortalmente a imagem do PT e os seus asseclas, você deveria também cobrar o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, principalmente, porque ele, por exemplo, ele não consegue achar a mulher do Eduardo Cunha, até agora, para notificá-la. 11 meses, não conseguiu notificar, não acha. O Roberto Cabrini fez uma reportagem de 1 hora, ele foi várias vezes na casa do Eduardo Cunha, em Brasília, Rio de Janeiro, vários lugares. Agora, o Sérgio Moro não acha a Cláudia Cunha. Isso aí o que é? Uma indignação seletiva ou não é? É importante frisar. Paulo, só para a gente fechar esse bloco, por favor. Vai. É importante frisar que nós não podemos deixar de lado a ciência. Como foi mencionado aqui agora há pouco, nós temos que trabalhar com provas, com elementos. Ninguém desconsidera a relevância do trabalho que a Operação Lava Jato e que todo esse processo político-jurídico tem trazido de benefício para a sociedade brasileira. Agora, nós não podemos permitir, seja lá quem for, seja o Lula, seja qualquer outro político, que ele responda criminalmente por um processo que não haja provas juntadas aos autos e que, porventura, não possam dar credibilidade a uma decisão final. Então, nós temos que saber agir com prudência, respeitar a Constituição, sob pena de, futuramente, nós mesmos nos vermos vítima dessas injustiças. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para a continuidade desse debate. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional. E o juiz Sérgio Moro condenou hoje o pecuarista José Carlos Bunlai a 9 anos e 10 meses de prisão por gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção. Condenados também o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, por crimes de corrupção passiva, aplicando 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Condenados também Milton Tafik Chaim e Salim Chaim, por crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção ativa. Os dois condenados a 9 anos e 10 meses de prisão. O executivo Fernando Chaim, condenado a 5 anos e 4 meses em regime semiaberto. Já o ex-diretor da área de internacional da Petrobras, o Cerveró, condenado a 6 anos e 8 meses em regime semiaberto, mas esse já tem outras condenações. Todos eles a Lava Jato, Santana. Então, para quem estava reclamando aí falta de prova. Então, nesse caso sim, acho que tem que ser condenado, mais que condenado mesmo, né? Eu acho que essa mais do que patente de que realmente se formou uma grande quadrilha na Petrobras para sugar o dinheiro público, né? Que seria um setor muito rentável para a população brasileira, acabou sendo utilizado para fins partidários ao PT, sim, e também a interesses particulares, né? Aliás, várias empreiteiras aí se tornaram gigantescas nos seus segmentos justamente por conta do propinoduto, senão seriam meras empresas de fundo de quintal. Esse esquema aí, na verdade, foi um empréstimo de 12 milhões, fraudulento, né, feito pelo Bunlai no Banco Chaim, em outubro de 2004. Depois, o dinheiro foi destinado ao Partido dos Trabalhadores para pagar dívidas de campanha. E, em troca, o Grupo Chaim teria sido favorecido por um contrato de 1 bilhão e 800 milhões com a Petrobras. Só que não pagou nada. Então, por isso, nesse caso, Paulo,
Os jornais também noticiaram aí no final de semana que 2 anos na Lava Jato, pouca gente condenada e tal, mas também não é assim, né? Não pode ser a toque de caixa. Pois se falou mesmo no primeiro bloco que você só pode condenar alguém com prova, então você tem que demandar a investigação, reunir prova para poder condenar aquele que é acusado. Sem dúvida nenhuma. E ninguém aqui está dizendo que um processo ele tem que ser de fato demorado. Não. Ele tem simplesmente que garantir a ampla defesa e o contraditório para aqueles que estão sendo acusados. Então, nos casos apresentados, em que houve justamente essa garantia e o processo tramitou dentro de uma normalidade, chegando a uma decisão condenatória, não há o que se dizer a não ser comemorar realmente a eficiência e o trabalho da Operação Lava Jato nesse sentido. Cristiano, mais condenados aí para a cadeia. E quem era Burlai? Alguns nomes já conhecidos, outros... E quem era Burlai? Amigo pessoal do Lula. Tinha acesso ao espaço da presidência sem precisar se identificar. Mas peraí, você está querendo condenar por amizade? Não. Heraldo, o que eu quero chamar a atenção do telespectador é o que um presidente da República, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu não posso me colocar na figura de um presidente da República e ter amizades desse naipe, como José Dirceu, que foi condenado, como agora Burlai e como outros. Eu acho que se sou eu uma pessoa comum, tudo bem, mas o presidente da República eu acho que não cai bem, viu, Heraldo? Então, por isso que eu, mais uma vez, autentico. Eu acho que ele já foi condenado pela sociedade. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de pesquisa, campanha eleitoral. A pesquisa do Ibope, contratada pela TV Tribuna, indica aí o crescimento da intenção de voto do Paulo Alexandre Barbosa, que concorre à eleição, e indica também que ele já estaria reeleito em primeiro turno. O Paulo Alexandre Barbosa, na pesquisa atual, está com 63% das intenções de votos, contra 52% registrada no mês passado. Logo na sequência vem a Carina Vitral, do PCdoB, que chegou a 8%, subiu, né? No mês passado tinha 3%. O jornalista Paulo Schiff, do PDT, tinha 3%, subiu agora para 6%. O Marcelo Del Bosco fez o caminho inverso, tinha 8%, caiu agora para 5%. Débora Camilo, do PSOL, permaneceu nos 2%, e o Edgar Buturão caiu também 1 ponto percentual, tinha 2 pontos. Os demais candidatos, Hélio Alite, do PRTB, e o professor Genival Bezerra, do PSDC, continuaram ambos com 1%. Definida a eleição, Paulo? Por esses números? Olha, levando-se em conta os números que estão sendo apresentados pela pesquisa Ibope, me parece que a eleição caminha para um desfecho nesse sentido. A sociedade tem a oportunidade de acompanhar as propostas dos candidatos, enfim, ver o projeto que cada um deles tem para a cidade e tá me parecendo clara a escolha do eleitor santista. Cristiano. Acompanho o pensamento do doutor. Paulo Alexandre, eu acho que não tem concorrente e acredito que seja definido no primeiro turno. O Santana tem repetido aqui constantemente que, na verdade, essa eleição é mais um referendo. Justamente, é um referendo, né? E é uma tendência até que verificamos na eleição, em especial de Santos, de que, na verdade, o eleitor santista ele prefere definir se o prefeito para ou continua, né? Vimos isso aí na eleição do Beto Mansur, na reeleição do Papa, né? E agora no Paulo Alexandre Barbosa. E eu acho que essa grande vantagem do Paulo Alexandre se explica por uma série de fatores. O primeiro deles é que a temperatura do noticiário nacional, né? O impeachment, Petrolão, Lava Jato, agora essas denúncias contra o presidente Lula, todo esse noticiário nacional acabou meio que abafando a discussão dos temas locais, né? Os temas que dizem mais diretamente a vida do cidadão, né? Outro fator importante que indica essa grande vantagem é a boa avaliação que o morador de Santos faz da gestão do prefeito, já verificada em pesquisas anteriores e confirmada agora. Tanto é que eu não tive acesso aos dados dessa pesquisa Ibope, mas as pesquisas anteriores, inclusive uma que o Jornal da Hora fez e a do Enfoque Boqueirão News fez também, indicam que o grau de voto consolidado é muito grande. Quer dizer, aquele eleitor que ele responde que vai votar no Paulo Alexandre Barbosa e a chance dele modificar o voto dele é muito pequena.
Então, quer dizer, isso é um reflexo da avaliação positiva que a população faz. Outra coisa que pesa muito a favor, outras duas coisas que pesam muito a favor é o amplo arco de alianças que o prefeito conseguiu formar, que são 17 partidos, que uma primeira consequência é um tempo de televisão muito maior, o tempo foi reduzido de 30 para 10 minutos e o prefeito tem mais da metade desse tempo, quer dizer, ele tem mais, além de mais tempo de falar bem de si, menos tempo dos adversários falarem mal dele, né? E também, como ele tem um arco de alianças muito grande, então uma chapa de vereadores gigantesca, imagina, vários vereadores pedindo voto para si e para o prefeito. Quer dizer, é uma disputa muito desigual que acaba indicando essa tendência de vitória do Paulo Alexandre no primeiro turno. E outra coisa, né? Nós vamos para, acho que a quinta eleição, sem segundo turno em Santos. Quinta eleição, sem segundo turno. Beto Mansur foi reeleito, primeiro turno também. O Papa. E agora, a se confirmarem esses dados, o Paulo Alexandre. E outra coisa, a pesquisa do Ibope... Não, Beto Mansur não. O primeiro turno? Não foi primeiro turno? Não. Teve foi o quarto seguido. Ah, é? Foi o Papa e agora o... Papa. Então é a terceira, né? Isso, É a terceira, né? É isso. Cometi um engano. E os entrevistados pelo Ibope apontaram como o maior problema na cidade saúde, na sequência segurança pública e geração de empregos. Exatamente, geração de empregos em razão da crise que estamos afetando. E são coisas, são problemas que muitas vezes fogem à esfera do prefeito. Sem dúvida. São problemas de amplitude nacional, estadual. Não basta só a vontade do prefeito para sanar problemas como segurança pública, que diz respeito a uma série de variáveis que fogem da municipalidade. Não que o município não tenha responsabilidade, tem muita, mas não conta só com o município para resolver esses problemas. Cristiano, é nessa ordem mesmo que você também vê os problemas da cidade aqui? Saúde, segurança, geração de empregos? Também, Heraldo. Partindo do princípio que o Paulo Alexandre é do partido do governo do Estado, então eu acho que fica até mais fácil negociar uma melhor segurança, uma melhor saúde, né? E quando a gente compara Santos com as cidades vizinhas, realmente Santos continua na frente. Apesar de todos os problemas, seja na área da saúde, da segurança e outras áreas, Santos continua na frente. Então eu acredito que tudo isso leva o cidadão santista a dar mais 4 anos para o prefeito, para que ele possa, de repente, melhorar essas áreas que são carentes, como vocês citaram. O que chama atenção também, Santana, é transporte coletivo. No rol de problemas, ele está lá embaixo, 2% apenas. E o VLT ainda não está concluído. E o transporte coletivo, a gente ouve ainda também muitas reclamações. Quer dizer, ou o santista ou o entrevistado não se utiliza do transporte público, ou então, de certa forma, é irreal esse resultado aqui. Na verdade, a prefeitura chegou a fazer uma pesquisa de satisfação com os usuários do transporte coletivo e para sorte da empresa, ela teve bons resultados. Mas, na verdade, acaba ocultando também isso daí, de que, na verdade, uma boa parte da população não se utiliza do transporte coletivo de massa, né? O santista tem muito o hábito do carro particular, né? Agora, aproveitando que a gente está falando de mobilidade urbana, de transporte, acho que uma grande questão que ia escapar desse debate eleitoral e agora o prefeito acabou admitindo que precisa ser feito com relação ao uso do Uber, né? Aquele serviço de transporte individual, né? Com motorista acionado por aplicativo, que os vereadores fizeram uma pressão muito grande, aprovaram uma lei por unanimidade, proibindo o uso do aplicativo, né? O serviço do Uber em Santos. Outras cidades que aprovaram uma lei semelhante, a lei foi derrubada por ser considerada inconstitucional. Indo de encontro a decisões do STF. O prefeito sancionou essa lei e agora ele está sendo obrigado a recuar, até diante do clamor da população, né? Então, agora no debate, dos debates recentes que ele tem participado e no horário eleitoral gratuito da televisão, ele falou que ele montou uma comissão para discutir o assunto, admite já a utilização do Uber e também de outros aplicativos para fazer esse serviço. Então, quer dizer, é uma discussão que é importante, precisa ser feita de um modo sereno, porque, na verdade, o que a gente viu uma resistência muito grande
são os proprietários de licença de táxis, não são propriamente os motoristas de táxis. Porque esses aí também, na verdade, eles são reféns desse processo todo. Então, eu acho que é preciso que haja uma discussão muito ampla na sociedade, chamar os taxistas para evitar realmente a concorrência desleal, né? Ouvir os usuários do aplicativo, os trabalhadores com relação à condição de trabalhista, com relação ao Uber, e o poder público, no caso o prefeito, ele tem que comandar essa discussão com muita serenidade. Aliás, nesse particular, o próprio Ministério Público recomendou que a Prefeitura revogasse aquela lei. Não é? Sem dúvida. Já temos decisões do STF nesse sentido, de que o Uber ele é possível, só que nós temos que deixar de lado essa cultura do não. Simplesmente por nós não entendermos como resolver determinado problema, simplesmente proíbe-se. Foi esse o caminho que a Câmara escolheu, sem permitir esse debate mencionado aqui com a sociedade. Nós não estamos dizendo para o Uber ser absolutamente legalizado sem nenhuma regra. Nós temos sim que estabelecer regras para os taxistas e para os motoristas do Uber. O próprio Uber é questionado, né? O próprio Uber é questionado, enfim. Nós temos que trabalhar para encontrar soluções. Nós não podemos simplesmente chegar e proibir algo sem entender, sem refletir, sem usar a ciência a nosso favor para a solução desses problemas. Essa discussão é necessária até para a gente saber quem é o Uber, porque o Uber não está instalado na cidade, né? O que se fala é que ela, na verdade, é uma organização internacional. Ao invés de proibir, vamos regulamentar, vamos então, estudar, se quer regulamentar, vamos se disciplinar, quer atuar vamos na resolver. cidade, Na verdade, se instale na cidade. O que se discute é o uso da tecnologia para intermediar o transporte, né? Agora, se é Uber, se é outro aplicativo, então isso tem que ser regulamentado de modo que o motorista também não seja um escravo de uma empresa que está sediada no exterior, né? Até os taxistas também, o taxista também, ele né? não pode ficar apenas com o ônus, né? Ele tem Claro, uma sem série dúvida. Os impostos, né? Impostos, são cobrados pelos custo de taxistas. manutenção, né? Será que o Uber vai ter esses mesmos impostos que teria que ser... Exatamente, o que nós não podemos é ignorar a existência da tecnologia, mas também, por outro lado, não podemos punir o taxista pagando pesados impostos, enquanto o motorista do Uber não tem absolutamente compromisso nenhum com a tributação. E então, também vamos obrigar trabalhar também isso. a mudança de comportamento de muitos motoristas de táxi. Quem pega táxi sabe do que eu estou falando, né? Porque, muitas vezes os malcriados, táxi ele se recusa, escolhe passageiro, recusa corrida, recusa corrida, carro mal cheiroso, até questão de higiene dentro do veículo, né? Então, quer dizer, é uma discussão muito ampla que tem que ser feita com muita serenidade. A questão do Uber veio, inclusive, para levantar essa discussão e abrir a mentalidade dos proprietários de táxi, até como forma de melhorar o serviço. Se tiver que baratear um pouco, que se barateie e ganhe na amplitude da oferta de serviços. Não é? Porque se você tiver um serviço mais em conta e com uma mobilidade maior, eu acho que você vai preferir do que andar em ônibus aí que prometeram que ia ter ar-condicionado em todos e não tem. A gente sabe que não tem. O que espantou a sociedade, ou pelo menos me espantou, foi a velocidade como foi aprovada a legislação impedindo o Uber, sem a devida discussão com a sociedade. Essa legislação feita às pressas acabou culminando uma legislação que não vai render frutos. Essa lei do Uber eu comparo àquela lei que proíbe as pessoas, os vendedores de adquirirem carro ou ofertar a compra de carros os chamados Catarinas ali. Bate-dedo. É uma lei que não adianta. Você Oferta vai e proibir procura. a negociação? E acabou No espaço público. com esse comércio? Não acaba. Então. Bom, mais um intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho. Olá, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do Painel Regional. A gente vai direto ali com a Vitória e a participação dos telespectadores. Isso, o Paulo Henrique já está mandando aqui um parabéns para a bancada e faz uma pergunta para o Marcos Santana. Você acredita que o Lula não é o chefe de tudo? Quem seria então? Zé Dirceu? Eu respondo. Olha essa câmera aqui. O Paulo Henrique Farias, Paulo Macarrão, um amigo grande publicitário, muito reconhecido. Olha, Paulo, eu tenho convicção, mas eu não tenho provas. Mas você é procurador da República agora também? Mas é insuficiente. Então, eu acho que quem tem que provar é o Ministério Público, tem que trazer provas e ele ser devidamente condenado. Então, aqui,
Também não vou ficar na torcida para que ele seja ou não. Eu espero que traga as provas. Ou por ação de ele ser o grande chefe da quadrilha, ou por omissão, que não é possível que um grande esquema bilionário de corrupção tenha sido montado ao longo dos governos petistas e ele não sabia do que se tratava, que recebia benefícios, recebia favores e achava que aquilo ali é porque ele tinha a barba bonita. Então eu acho sim que ele tem envolvimento, mas eu achar é insuficiente. Eu acho que precisa trazer provas aos autos para poder condená-lo de forma incontestável. Entre indícios e prova tem uma certa diferença, né? Que é fundamental, né, doutor Paulo? Olha, os indícios são aqueles elementos que são trazidos na fase de inquérito. As provas são aquelas necessárias para embasar uma condenação penal. Então nós não podemos trabalhar com conjecturas, nós não podemos trabalhar com achismos para proferir uma sentença contra um ex-presidente ou contra qualquer cidadão comum. Não podemos entrar, como bem mencionado aqui pelo Santana, em nenhuma torcida a favor ou contra a condenação de A ou B. Nós temos que torcer sim, para que o processo seja bem empregado, para que o processo caminhe de uma forma tranquila e serena e célere, porque a sociedade exige essa resposta e nós precisamos para dar andamento até no nosso país. E fica, Heraldo, uma pergunta para você, jornalista, e para o telespectador, que nenhum jornalista mencionou se a denúncia tinha alguém com foro privilegiado. Será que nessa denúncia apresentada não tem ninguém ali com foro privilegiado? Desses agora não. É? Tanto que vai para o juiz Moro lá de Curitiba. Porque se primeira instância. Se ele tem foro privilegiado, a Procuradoria poderia ter demonstrado, porque aí... Não, a denúncia teria que ser pelo Procurador-Geral da República. Se tivesse foro... Foge à alçada dos procuradores que ontem deram a entrevista coletiva lá. Sim, o Uriel também manda aqui uma questão. Uriel Vilas Boas, nosso grande amigo, também comentarista aqui do painel regional. Isso, ele diz assim: o processo contra Paulo Maluf sofre corrupção e... Desculpa. O processo contra Paulo Maluf sobre corrupção tramita desde 1991. Como aceitar a atitude desse procurador agindo como executor de uma sentença ao invés de aguardar a defesa? 91 me parece que ele cai lá pro foro privilegiado, né? Então, no caso do Paulo Maluf... sequência... Paulo Maluf, se eu não me engano, eu acho que pela idade ele ficou inimputável. Não, ainda não. Ele pode sim, claro, sem dúvida nenhuma. Ele tem foro por prerrogativa de função em razão de ser deputado federal. Isso, ele vem se reelegendo. Só que eu posso dizer ao amigo Uriel que cada processo é um processo. Não é porque no Maluf ele tramita desde 91 e o procurador, no caso do processo do Lula, ele está agindo de forma mais célere que o normal. Como eu disse, cada processo é de uma forma, cada prova é colhida dentro de um tempo. Então, nós não podemos comparar situações e tempos absolutamente distintos. No caso do Maluf, a questão da idade mencionada aqui pelo Santana, na verdade, não vai dar inimputabilidade, não. Vai dar a extinção, né? Pela idade, não é isso? Não pela idade. A idade não é causa de inimputabilidade. Nós podemos verificar a prescrição, eventualmente, algumas desde 91 o processo tramitando, sem conhecer o processo, que é muito difícil você dar um diagnóstico, né? Parece, né? Em tese é possível que tenha sido reconhecida a prescrição de alguns crimes a ele imputados, mas só realmente verificando os autos para saber isso. O que não deixa de ser, Uriel, realmente um anacronismo, claro. Se o cidadão vem e procrastina, em razão de ter sido deputado e vindo se reelegendo deputado federal, é lógico que ele está procrastinando. Agora, no caso da Lava Jato, são 2 anos aí de investigações. Sério, né? Sério, claro. Sério, sem dúvida. Tanto que nós falamos aqui da condenação de um grupo de pessoas aí do segmento aí do... O ideal é que todos fossem assim. Sim. A regra deveria ser essa. Do Banco Chain. Fossem céleres. Nós temos que enaltecer esse trabalho célere da Força-Tarefa da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro também. Não dar enfoque em processos. A informação que a gente tem é que realmente o juiz Sérgio Moro é um abnegado, mas eu acho que nós temos que ficar de olho e fiscalizar a seletividade com relação às decisões, né? Porque não queremos que, se o problema do país
fosse apenas a corrupção do PT, ótimo, vamos acabar com o PT e viveríamos um paraíso. Infelizmente, não é essa a realidade. Percebemos que a corrupção é suprapartidária, né? Então, vemos corrupção principalmente com pessoas ligadas ao PMDB, temos situações ao PSDB e assim por diante. Então, acho que o que a sociedade exige é que essa apuração seja suprapartidária. Muito bem. O Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, vencedor da licitação aí para o gerenciamento do complexo hospitalar dos estivadores, passa a receber currículos, né, de pessoas da área da saúde a partir de terça-feira próxima. Bom, concluída mais essa etapa, me parece que vai dar um certo alívio aí na área de saúde aqui na cidade de Santos, né? O Hospital dos Estivadores já vem sendo aguardado há muito tempo, não é, Santana? E pode representar realmente, embora essa abertura não será totalmente de portas abertas, né? Não vai ter pronto-socorro e não vai fazer cirurgia assim de urgência e emergência. Só aquelas agendadas, né? A grande questão continua sendo como vai ser feito o custeio, né, desse equipamento que é realmente importante para a saúde pública, não só de Santos, mas dos moradores de toda a região. A Prefeitura de Santos fez um esforço muito grande, não foi só esse prefeito, o prefeito anterior também fez um esforço de adquirir o prédio, de fazer as reformas necessárias, mas uma coisa é você fazer a obra física, outra coisa é colocá-lo para funcionar. E nesse aspecto específico, eu acho que é muito importante que as lideranças políticas da região, não só apenas as lideranças de Santos, se unam para buscar os recursos necessários para fazer esse hospital funcionar. Paulo, realmente, inclusive nós falamos agora da pesquisa do IBOP para a TV Tribuna, dos maiores problemas apontados pela população é a questão de saúde. E a abertura do Hospital dos Estivadores, ainda que parcialmente, já é um alívio. Não? Já é um acalento. Não é? Em que pese eu reconheça que a geração de emprego, na minha opinião, é o maior problema da nossa região, da nossa cidade, a saúde, claro, sem dúvida alguma, é um problema muito grave. E toda inauguração de um hospital, toda a abertura de novos leitos ou coisa que o valha, é algo a se comemorar. Então, eu penso que é uma preocupação que a sociedade tem e ela precisa ser remediada com todo o entusiasmo por parte do poder público. E a municipalidade vem fazendo a sua parte, em razão do hospital. Cristiano, mais atendimento na saúde para a população? Sem dúvida nenhuma, a Santa Casa que agradece, né? Só que eu fico triste, Heraldo, quando isso acontece em ano de eleições, né? Porque eu estive várias vezes ali no Hospital dos Estivadores entrevistando, na época, o Arthur Quioro, e toda vez que ele chegava era uma promessa de que inaugurar, e nós chegamos até hoje. Então eu pergunto, será mesmo que isso vai acontecer? Ou será uma oportunidade política? É aproveitamento político, Santana, ou mera coincidência? Eu acho que, na verdade, o prefeito torceu para inaugurar antes, mas uma série de problemas ao longo do caminho aí acabou atrasando, né? Porque eu acho que, do ponto de vista de aproveitamento político, acho que ele ia faturar muito mais se o hospital já estivesse funcionando e atendendo as pessoas. Eu acho que ele ia faturar mais do que prolongar essa inauguração. Você vê... consegue enxergar um aproveitamento político, Paulo? Não, ou mera coincidência mesmo? Eu acredito que não. É difícil você fazer uma leitura como essa, mas nós temos que acreditar que nós estamos vivendo novos tempos na política, que o nosso objetivo não é possivelmente imaginar que alguém ocupa uma cadeira tão importante como a de prefeito da cidade de Santos e vai querer se locupletar politicamente de um hospital recém-inaugurado. Eu penso que não, de fato, é muito difícil o município custear, foi bem mencionado aqui, um hospital todo, porque não basta só montá-lo, toda a equipe médica, de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, tudo isso tem um custo e para o município realmente é muito difícil. Então eu quero acreditar que foi feito um esforço para antes das eleições nós conseguirmos ter esse hospital e o ano que vem ele está funcionando a todo vapor. Ô Cristiano, você mencionou essa questão do aproveitamento político ou um viés político nessa entrega do hospital? É o que a gente costuma ver na nossa região, né? Eu não vou falar do Brasil porque eu não conheço o Brasil na íntegra, mas a nossa região. É a ponte que é inaugurada antes das eleições, é o hospital só, né? Que é anunciado. Aqui. Inaugurado, que eu digo, às vezes vou inaugurar uma porta, inaugurar uma laje, anunciar, usar da imprensa, como está estampado no jornal. E a gente sabe que a nossa sociedade, infelizmente, ela tem uma memória muito curta, né? Se você faz um
um trabalho desse há 2 anos atrás, será que a sociedade ia lembrar quem fez? Então, às vezes fica, pelo menos no meu entendimento, às vezes o político utiliza dessa manobra, né, para deixar bem fresco na cabeça do eleitor que ele está ali, que ele está trabalhando e que ele está fazendo para a sociedade. O que a gente não pode esquecer também, Santana, é que houve vários aditivos a esse contrato da reforma do hospital. Primeiro se orçou em determinado valor, depois viram que precisava fazer, alterar o posto do elevador, os pisos, parede, enfim. Veja só, Heraldo, eu acho que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, a gente que acompanha os acontecimentos no Poder Público Municipal, percebe que em várias ocasiões o Paulo Alexandre acaba poupando, deixando de fazer críticas ao seu antecessor. Que, na verdade, o que muito se comenta é que o projeto feito na gestão anterior do prefeito Papa, ele subdimensionou as necessidades daquele equipamento. Então, na verdade, ele precisou ser refeito um novo projeto. Alguns problemas de conceito no prédio. Então, nessa gestão, teve que ser feito quase que do zero, um novo projeto. Então, na verdade, do antigo Hospital dos Estivadores, não restou praticamente nada, é um outro equipamento. Outra questão que o prefeito Paulo Alexandre poupa a gestão anterior de críticas é com relação ao projeto Santos Novos Tempos. Né? O que se comenta muito é que na gestão do prefeito Papa, o projeto inicial, ele subdimensionou as intervenções que seriam necessárias para cumprir os objetivos que ele se propunha, que era acabar definitivamente com o problema das enchentes ali na Zona Noroeste. Verdade. E fazer um ambicioso projeto habitacional ali, né? Com portas, com estações elevatórias, caixas d'água. Então, até conseguiu o investimento do Banco Mundial, só que a obra foi subdimensionada pelo valor necessário. Então, o Banco Mundial acabou interrompendo esse contrato. O prefeito Paulo Alexandre, no meio do caminho, ele ficou meio que sem saber o que fazer, a grande verdade é essa daí, e fica também na encruzilhada ali que ele poupa o anterior de críticas. Então, agora que ele busca alternativas aí para tentar readequar esse projeto aí e tocar adiante o projeto Santos Novos Tempos. Até porque são companheiros de partidos hoje, né? Hoje são, né? Não, eu sei que já era no passado, não é? Ele era do PMDB, né? É. Na eleição, não era? Bom, Cristiano, o Santana lembrou aqui os novos tempos e tal, e que fala de enchente, e aí voltou aqui a questão da ressaca. Guarujá também foi muito maltratado. Aliás, nós estamos à iminência de perder a Praia do Góis, não é isso? Olha, o Guarujá, há muito tempo, ele está abandonado, né? O Guarujá, ele carece de uma administração séria, de pessoas competentes, que olham o Guarujá como um todo. Você falou da Praia do Góis, né? Que muitas vezes até o lixo, viu? Acaba deixando o pessoal ali ilhado, o pessoal que utiliza do transporte tem que vir para Santos. Que barato, viu, Heraldo? O pessoal tem que vir para Santos para depois voltar para o Guarujá. Porque pela Praia do Góis fica difícil o acesso ao centro do Guarujá. Então tem que ir para Santos e ir do ferryboat e ir até o centro. Ou seja, você faz um caminho maior, você gasta mais pela essa falta de cuidado que a prefeitura tem. E você falou do Guarujá, o Guarujá hoje ele vive uma corrida franca, com a saída do Farid Mad, né? Que pela população ali era o que ia despontar. Agora, com a saída dele definitivamente, o campo ficou aberto e eu vejo dois candidatos ali, duas pessoas ali despontando, que é o Walter Suma, que é o médico, e a Angélica Mariano, que devido à sua experiência administrativa e ter como fiador o que nenhum candidato tem, que é a mãe, ela vem crescendo perante o boca a boca da cidade. Então, eu acredito que essas eleições aí prometem para o Guarujá e que o próximo administrador observe não só a Praia do Góis, mas todo o Guarujá, como Santa Cruz dos Navegantes, Vicente de Carvalho, o bairro do Jardim Boa Esperança, a questão da saúde, dos assaltos, a questão do transporte, da habitação, porque o Guarujá está abandonado. E o seu telespectador sabe o que eu estou falando. E essa mudança aí da saída do Farid e o ingresso da esposa dele? Eu acho que ficou pior do que estava, né? Porque quando você declara que você não tem legitimidade para sair candidato e coloca a sua esposa, no último segundo, que preparo que essa pessoa vai ter, né? E por que a esposa, né? Então, quer dizer, eu acho que o Farid, ele demorou muito tempo, porque era uma incógnita, viu, Heraldo? Eu que sou ali do Guarujá,
Durante 2 anos as pessoas questionaram muito, pô, o Farid vem, e ele guardou até o último segundo. E nesse último segundo, como a campanha é uma campanha muito curta, eu acredito que a esposa dele vai morrer na praia. Um detalhe adicional que é o seguinte, o Farid foi considerado inelegível porque as contas, os 4 anos do mandato dele foram reprovadas. Exato. Quer dizer, um indicativo muito grande para o eleitor aí do que estão se tratando. Sacramentado pelo Supremo, né? Que agora é a Câmara que vota. Se a Câmara votou, pronto. As alterações. Vamos à Vitória, que tem mais um... Tem uma pergunta aqui da Suzy Santos, do Estuário. Existe alguma medida para evitar que as unidades de saúde fiquem lotadas por pacientes de outros municípios? Aí é complicado, né, Santana? Não, porque o Sistema Único de Saúde tem da universalização da saúde. Exatamente. Né? Porque eu acho que uma grande medida é investir mais o poder público, não só em Santos, no Brasil inteiro, em saúde preventiva, né? Evitar que as pessoas fiquem doentes, evitar que as pessoas necessitem de atendimento médico, investir na educação, reeducação alimentar, combate ao tabagismo, combate ao sedentarismo, uma série de medidas que são simples, que na verdade melhora a vida das pessoas, evita que elas fiquem doentes e também faz com que o poder público economize dinheiro. Né? Exatamente. A forma para nós resolvermos essa questão da saúde na nossa região, em razão desse impeditivo constitucional, nós temos que atender, é pensar de forma metropolitana. Não só a questão da saúde, como a questão das ressacas que foram mencionadas aqui, que assolam Guarujá, assolam Santos. Enquanto a municipalidade, Santos, Guarujá, Codesp, União, não sentar para resolver essa questão, da mesma forma a saúde, pensar um sistema metropolitano de saúde para atender todos os moradores da Baixada Santista, nós vamos passar por esses problemas que a telespectadora convida à reflexão. E, doutor, me parece que vai ser flexibilizada essa questão da licença ambiental e que pode gerar mais impactos negativos para a região, não é isso? Então, cabe ao Ministério Público fiscalizar essas mudanças legislativas para evitar, se porventura for causar ainda mais impactos ainda em Santos. Não há de se dizer que é algo absolutamente inimaginável. Não, nós sabemos que é possível sim que aconteçam as ressacas e que elas vão causar destruição. Então o poder público já está mais do que ciente dessa possibilidade. Então nós temos que trabalhar para evitar os danos que nós vimos aí recentemente e muitos outros que estão por vir se nós realmente não agirmos. No caso da saúde ainda, Santana, me parece que esses outros municípios, que na verdade acabam muitas vezes mandando seus pacientes aqui para Santos, onde estão concentrados as unidades de saúde mais avançadas, deveriam investir nessa saúde básica, nessa saúde preventiva. Já seria um avanço. Eu acho que isso aí teria que ser discutido de forma mais intensa, mais acentuada na AGEM, até para evitar, porque se eles não têm condições de manter um pronto-socorro, um hospital, que se invista então na prevenção. Existe um modelo já muito eficiente no SUS, que é o Programa Saúde da Família, né? Que é a contratação de médicos que acompanham de perto. Mas infelizmente a gente conhece não vê, o paciente, né? Pelo nome, pelo histórico que ele tem, não é um mero prontuário na ficha, não olha para o sujeito e fala assim, você tem uma virose e passa alguma coisa qualquer. Quer dizer, é um envolvimento muito maior, né? É a tal da humanização do atendimento. Eu acho que isso que está faltando um pouco no poder público atualmente. E conhece a causa, né, da doença. Muitas vezes o paciente chega no hospital e o médico só conhece o paciente. Indo na casa do paciente, ele conhece a causa da doença. Aliás, Santos já esteve numa rede de policlínicas bem avançada nessa área, né? Sem dúvida. E ali na prevenção, nós tínhamos realmente... Isso de bom os governos do PT deixaram para a cidade. E depois acabaram os outros governos, não deram sequência. O curioso é que muita gente que condena as ideias socialistas fala, vai para Cuba e tal. Na verdade, é um modelo socialista concebido em Cuba por Che Guevara. Bom, lamentavelmente não temos mais tempo, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu agradeço aqui ao Paulo de Jesus, advogado, professor de Direito Penal, de Processo Penal. Agradeço também